Olá, gente! Bem-vindos a mais um vídeo. Bom, dessa vez eu vou contar pra vocês algo que me aconteceu essa semana. Bom, essa semana, pela primeira vez em 22 anos de Japão, tentaram me passar um golpe por telefone. Gente, olha, foi a primeira vez, de verdade, nunca tinha lidado com isso. Assim, no ano passado, quando eu me mudei para essa casa que eu tô morando agora, a gente estava procurando um fogão em estilo americano, porque essa casa tem instalação para fogão americano, né? E nisso eu achei um site, algo assim, pesquisando pelo Google, e tinha o fogão americano lá para mim comprar à venda, né? E, se eu não me engano, o valor era 20 mil ienes, 30 mil ienes, uma coisa assim. Eu não lembro o valor exato agora no momento. E eu falei, nossa, super barato, né? Ainda conversei com o Brandon, a gente falou, nossa, tá bem em conta. Eu falei, talvez esteja um pouco velho e tal. Mas, tipo, até a gente achar alguma coisa melhor, porque a gente não tava achando em nenhuma loja dentro da base, a gente resolveu comprar este online. E era golpe, gente. Eles tinham aberto esse site estava supostamente vendendo coisas usadas. Tinha várias coisas lá, como videogame e etc. Coisas que normalmente seriam bem mais caras, mas eles estavam vendendo por tipo 10, 20 mil ienes. Tipo um PlayStation 5 por 10 mil ienes, 15 mil ienes. Então, tipo, era super em conta, meio suspeito, mas a gente não desconfiou até então. Ok. E depois de eu fazer a compra, efetuar essa compra. Ui. Continuando. Depois de efetuar a compra, falaram que levava em torno de 14 dias para chegar, porque estava vindo lá da ilha principal para cá. Tudo bem até então. Só que passou essa data, né, que eles falaram que ia demorar para chegar, e até então nada. Então eu tentei contatar, eu entrei no site, eu não estava conseguindo achar o site. Então eu fui diretamente no e-mail. Aí pelo e-mail que eles me enviaram, eu consegui entrar em contato com a pessoa que tinha me vendido, né? Porque foi por depósito bancário e tudo mais, então supostamente era a pessoa que tinha me vendido. Aí eu falei, não chegou ainda. Falaram, foi enviado para o local errado, daqui a pouco chega. Aí passou mais alguns dias, nada. Aí eu mandei mensagem novamente, eles falaram assim, como, né, se perdeu e não sei o que, a gente vai fazer o reembolso para você, porém o reembolso não dá para ser enviado por depósito bancário, vai ter que ser por um aplicativo que a gente usa aqui no Japão chamado PayPay. Eu não tinha até então, eu não usava o PayPay. Aí eu falei, bom, eu não uso o PayPay, então eu espero que vocês me reembolsem de alguma outra forma. Se você precisar, eu envio minha conta, vocês depositam pra mim de volta ou alguma coisa do tipo. E a pessoa ficou me enrolando, porque se não for por esse PayPay, não dá pra gente te pagar e não sei o que. Começou a dar um monte de desculpas. Aí eu falei, ok, então, estou indo na polícia. E fui na polícia, foi tudo resolvido, né? Contataram que realmente era golpe. Essa pessoa já tinha dado golpe em várias outras pessoas com esse website de vendas. E eles conseguiram recuperar o dinheiro desse fogão, né? E recuperar o dinheiro das outras pessoas também. Aí, ok. Isso foi no ano passado. Aí neste ano, ontem, para ser mais exata, me ligaram de um número que, quando eu vi, eu falei, este número deve ser número americano, que começou com +1. E normalmente esses são números dos Estados Unidos. Eu fiquei, deve ser alguma coisa na base, ou alguém, né, que tenha algum contato com meu marido, ou algo do tipo. Atendi. E na hora que eu atendi, era uma gravação dessa empresa telefônica, companhia telefônica aqui no Japão, NTT, falando que eu estava com um pagamento pendente. Eu falei, que estranho, porque normalmente aqui no Japão eles enviam para você uma cartinha, que a gente chama de hagaki, ou alguma carta, alguma coisa te avisando quando você tá devendo. E por eu não ter nada com a NTT, eu falei, tá muito estranho, mas atendi, fui procurar saber o que era, né? Tipo, se alguém te liga, você escuta uma gravação de secretária eletrônica falando que você tá com pagamento pendente, você
provavelmente vai procurar saber o que que é. Aí tava falando pra discar um se eu queria falar com o atendente. Disquei um. E meio que tava quase que continuando a repetir a gravação e a pessoa começou a conversar comigo. A primeira coisa que eu achei estranha foi o número de telefone, porque normalmente eles ligam por um número tipo que começa por 0120 ou eu esqueci qual era o outro número, que normalmente são números gratuitos que você pode retornar para eles. E outra coisa é que eles normalmente não te ligam, né? E a terceira coisa super suspeita é que na hora que eu atendi, eles falaram: você tá com pagamento do pendente, etc, etc, etc. Para confirmar, queria saber o seu nome e data de nascimento. Eu falei: isso tá estranho. E para confirmar que é você, normalmente eles fazem isso sim, só que não quando eles te ligam. Quando eles te ligam, normalmente eles já sabem quem é, né? Então eles não fazem essa confirmação quando são eles quem estão te ligando. Normalmente eles perguntam, algumas vezes eles perguntam, né, a sua data de nascimento, só para confirmar, mas o seu nome completo eles têm lá na hora. Mas enfim. Aí eu achei muito suspeito, não falei meu nome completo e falei a minha data de nascimento errada. E a pessoa continuou falando: porque você tá com pagamento pendente em um site check. Nunca ouvi falar, nunca me cadastrei, falando que eu me cadastrei no ano passado por este número de celular. Aí a pessoa deu uma porrada nela mesma, porque eu acabei de trocar de celular, gente. Como eu acabei de trocar de celular, não tinha como eu ter feito um cadastro com esse número de celular. Aí eu fiquei, sim, entendi. Eu falei pra ele: mas só um minutinho, moço, deixa eu fazer uma pergunta. Aí ele: sim. Falei: olha, o número aqui de telefone começou com +1 e você acabou de me falar que é da NTT. Tanto que quando eu atendi, gente, eu tinha atendido até em inglês, que eu não atendi falando nada. Aí eu vi que era uma gravação, né, esperei. Mas eu falei: o número +1, que eu saiba, é dos Estados Unidos. Ele: não, mas eu tô aqui em Tóquio e não sei o que é, porque esse daqui é o número de gravação, é um número automático, bababá. Inventou várias desculpas. Eu falei: tá bom. Ele: então, continuando, o pagamento tá pendente, você está devendo, talvez, pode até ter sido que, tipo, foi um erro, que você se cadastrou sem querer, ou talvez criança fez cadastro, ou você não percebeu, ou blá, 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 mil e umas desculpas, mas se você não lembra de ter feito isso, a gente pode cancelar, né, esse pagamento, falando que não foi feito por você ou que foi um erro ou algo do tipo. Porém, como já tá no valor de 300 mil ienes, praticamente 200 e pouquinho, quase 300 mil ienes, você vai precisar efetuar um pagamento, no máximo até amanhã, e desse valor a gente vai te devolver 59%, porque o restante não sei que lá do país, ele começou a usar umas palavras meio difíceis, meio complicadas, então total. Aí eu falei: tá bom, entendi. Eu falei: mas eu nunca vi esse nome. Aí eu comecei a já olhar no celular. Falei: é muito estranho, porque eu nunca escutei falar disso. Ele: então se você for pesquisar agora, não vai aparecer, porque esse site está sendo renovado. Eu falei: mas como que um cara é da NTT, sabe que o site no qual eu me cadastrei está sendo renovado, se não tem nada a ver com ele, se o que tem a ver é com a telefonia? Aí eu falei: tá bom, mas moço, você me disse que é do mês 6 do ano passado que eu me cadastrei com este número de telefone, certo? Ele: sim. Eu falei: pois eu acabei de trocar o meu celular, então isso não é possível, porque até então eu tinha um número antigo. E ele mais uma vez com uma outra desculpa. Ele: não, é porque agora os números de celular, eu vou te explicar, tem um IP no celular, e isso é verdade, eu sei, mas não tinha como acontecer isso, porque o meu celular antigo, gente, tava no nome da minha mãe e não no meu. Então não tinha como ele me achar, e porque normalmente ele ligaria, se fosse assim, para minha mãe, não para mim, certo? Mas eu não quis falar isso pra ele, porque eu vi que ele tava dando muita desculpa. Eu falei: isso tá muito suspeito. Eu falei: então, ele falou, né, desse número IP, que mesmo que você troque de telefone, ele continua conectado. Aí eu falei: tá bom, entendi. Então vamos prosseguir. Ele falou: então gostaria de saber se você vai querer fazer o pagamento, porque se não for feito o pagamento, vai pro Saiban. Saiban seria tipo tribunal, né?
acho que seria isso, para ser decretado, como vai ser feito o pagamento, tal. Aí eu falei, mas moço, 300 mil ienes, ele isso, deu tudo isso, porque foi um ano que vem sido cobrado e você não tinha pago e tal. Falei, mas um ano, moço, que é esse site? É do quê? Do que é esses serviços que eu contratei sem saber? E ele não soube me explicar e começou a enrolar, né? Falando, porque são sites assim, assado, não sei o que lá, pode ser coisa de criança ou pode ser coisa mais de 18. Eu falei, nossa, ele sabe que eu não acessei isso que eu contratei, porque ele tinha falado, consta aqui mesmo que você não acessou desde que você se cadastrou. Eu fiquei, como que ele tem... como que ele sabe de tudo isso? Como ele tem ciência de tudo isso? Não é possível que é tudo interligado e que ele consegue ver lá uma coisa de um site que não é nem deles, né? Eu falei, tá, entendi. Eu falei, então, como que eu faço? Ele, então a gente vai enviar pra você, assim, assado, pra você poder pagar esses 30 mil. Aí depois de 10 dias, esses 300 mil, quero dizer, né? 300 mil ienes. Depois de 10 dias, você tem um retorno de 59%. Não dá pra fazer o retorno completo, porque vai ficar de não sei o que do país, porque... por mais que tenha sido um erro, ainda assim foi cadastrado e foi feito no seu nome. Aí eu falei, tá, então se eu não efetuar o pagamento, vai pro tribunal. Ele, sim, vai pro tribunal. Eu falei, então faz o seguinte, eu não tenho esse valor, e se eu não contratei esse trabalho, indo pro tribunal, eu sei que eu consigo provar que eu não contratei, porque eu nunca usei, como você mesmo disse, consta aí que eu nunca usei. Então, é super simples para provar que eu nunca contratei esse serviço. Então, deixa o tribunal entrar em contato comigo, que quando o tribunal vier, aí eu dou um jeito. Aí ele, não, mas é porque... Gente, eu acabando com as desculpas do moço, né? Ele, não, mas é porque não é certeza que vai para tribunal. Então, se for para tribunal, você vai ter que começou a trocar, né? Se for para tribunal, você vai ter que pagar o valor completo e você não vai receber esses 59% de volta, que não sei o que lá. Eu falei, moço, eu não vou pagar e deixa aí para tribunal. Vamos ver o que acontece. Se eu tiver que pagar, foi para tribunal, fazer o quê? Mas se não custa nada eu tentar. Ele, porque a gente entra em contato, né, para avisar vocês, porque é melhor, porque você consegue receber uma boa quantia de volta e não sei o que lá. Aí eu comecei a me tocar que ele tava insistindo demais. Eu já tava muito suspeito tudo isso, eu juntando todas essas coisas. Aí na minha cabeça, na hora que ele começou a ficar muito suspeito, eu já pensei assim, eu vou enrolar essa pessoa, vou ligar pra polícia, porque querendo ou não, quando aparece algo que você tá cobrando, que tá sendo cobrado, né, e tudo mais, você fica assim, né, tipo, será que eu fiz alguma coisa? Então eu falei, isso deve ser algum tipo de golpe, eu vou confirmar com a polícia. E nisso, eu falando com ele, tava no Viva Voz, eu já tava olhando ali, né, no site da NTT, se tinha algum número de telefone para eu poder ligar pra NTT ou para a polícia para perguntar. Como eu sabia que na NTT ia levar um pouquinho mais de tempo, porque eles demoram às vezes para atender porque eles estão com as linhas ocupadas, pensei, vou ligar na delegacia e vou me informar a respeito, porque tá muito estranho isso daqui. Aí, como ele dava toda a solução que eu arrumava, ele arrumava um problema, eu falei, não, isso não tá certo. Aí eu pensei, o que eu vou falar? Vou falar pra ele, vou enrolar ele, vou dar alguma desculpa pra tentar desligar o telefone e pedir pra ele me retornar daqui a pouco, né? Porque assim que eu atendi, agora eu me recordei aqui, assim que eu atendi o telefone, ele falou assim que ele ia estar fazendo, né, os procedimentos pra gente cancelar essa inscrição e pra mim poder, né, fazer tudo certinho de pagar e receber esse cashback, blá, 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 toda essa desculpada toda que ele inventou. Mas que se o telefone caísse, ficava difícil para ele ligar de volta, então que não era para mim desligar e alguma coisa assim. Eu falei, moça, eu moro num lugar aonde o serviço do celular é muito ruim. Então pode ser que a ligação caia durante a nossa conversa. Então se isso acontecer, você me liga. Porque não foi porque eu desliguei, é porque realmente... E não é mentira, gente. Realmente aqui a minha antena do celular aqui fica terrível, sabe? Fica bem, o serviço fica muito ruim. Aí eu falei isso pra ele, ele falou, não, tudo bem, aí a gente liga de volta, blá, blá, blá. Mas eu acho que ele falou isso porque eles não conseguem, não sei como é que eles fazem esse número aí falso, mas acho que eles não conseguem ligar com o mesmo número de volta, né?
Aí tá, tudo bem. Peguei e pensando nessa desculpa, ele tinha falado assim: acho que ele deve ter percebido, porque meus filhos estavam em casa, eles estavam conversando, brincando, né? Ele falou: eu estou escutando. Não, primeiro ele falou assim: você consegue entender japonês? Tá tudo certo? Você tá no Japão? Aí eu falei: sim, eu tô no Japão. Aí ele: porque eu escutei gente falando em outras línguas, né? Uma língua diferente. Aí em volta, aí eu falei, não, eu tô no Japão, eu sempre estive no Japão, não tem problema. Porque eles não fazem esse tipo de pergunta. Nenhuma companhia aqui do Japão, de empresa que se preze, pode fazer esse tipo de pergunta. E uma outra coisa que eu achei muito estranha, gente, é a linguagem que ele usa, né? Aqui no Japão, quando você trabalha para uma empresa e você liga para ai meu Deus, para um cliente, você deve usar aquela linguagem mais polida, que aqui no Japão a gente chama de keigo. E eu percebi que depois que ele me fez essa pergunta, se eu estava no Japão, se era no Japão, ele falou assim: você entende? Porque eu tô falando bastante palavras difíceis, tá tudo bem? Você entende? Eu falei: não, eu entendo sim, não se preocupa, tá tudo bem. Ele: porque aí teve uma hora que ele perguntou também, eles não fazem, empresa no Japão não fazem perguntas pessoais. Teve uma hora que ele perguntou assim, porque na hora que ele falou, né, que pode ter sido criança, não sei o quê, se eu compartilhava meu celular com outras pessoas. Eu falei, não. Aí ele falou, mas você vive sozinha? Você vive com mais pessoas? Eu falei, eu vivo com muitas pessoas. Aí ele meio que deu uma risadinha irônica. Eu falei, tô entendendo isso daí. Aí daí em diante eu comecei a ser um pouquinho direta, um pouco mais direta. Eu comecei a perceber mais mesmo que estava muito errado, porque ele não estava usando linguagem polida, e aqui no Japão eles não fazem isso, eles não fazem perguntas pessoais. Normalmente, quando eles querem confirmar as coisas, eles perguntam o seu endereço, eles perguntam sua data de nascimento, o seu nome completo. Eu não falei o meu nome completo, eu falei minha data de nascimento errada. Ele não confirmou, porque normalmente, né, quando você tem algum cadastro, você tem os números, né, do cadastro, normalmente vem na conta, ou até mesmo na primeira, quando você contrata o serviço, né, eles te mandam uma carta e ali tem um número, né, normalmente quando você não quer falar o seu nome, você fala aquele número e eles conseguem achar o seu cadastro lá. E ele não pediu nada do tipo, e eu fui pensando, eu falei, por mais que eu tenha um celular, ele não é da NTT, ele é da SoftBank. Eu não acredito que tenha ligação assim, porque se alguém fosse me ligar alguma coisa a respeito do meu celular, eu acredito que seria a SoftBank e não a NTT. E nisso tudo eu falei, tá muito suspeito, tá muito estranho. Eu vou dar um jeito desse cara desligar para mim contatar a polícia. Só que ele não me dava a entrada, ele não deixava eu, sabe, fugir. Aí eu peguei e na hora que ele falou, porque se for para tribunal não compensa para você, então vamos tentar fazer aqui. Eu falei, então faz o seguinte, moço, deixa só eu conferir com o advogado do meu marido e eu te retorno. Na hora que eu falei isso, ele desligou na minha cara. Aí eu falei, então é assim? E logo que isso aconteceu, eu não sabia o número da delegacia, então eu liguei direto para a polícia, né? Eu liguei para a polícia e aqui, acho que em todos os países, né, quando você liga para o número de emergência, eles já perguntam, né, se que tipo de emergência que é e tal. Eu falei, olha, policial, desculpa, eu sei que esse número é para emergência, só que eu não sabia o número da delegacia, então eu liguei direto aí, porque aconteceu isso, isso e isso, eu queria informar, né, queria informar a polícia. E eu tenho o número da pessoa aqui, então eu quero passar esse número para vocês deixarem registrado. Então ele me passou o número da delegacia mais próxima de mim, eu liguei para eles, passei tudo o que aconteceu, mandei para eles o número e ela me aconselhou, né, a não atender esses tipos de número, por mais que pareça que talvez, porque eu falei para ela, né, porque meu marido ele é militar e tudo mais, então eu achei que talvez fosse algum número de dentro da base, porque aqui eles usam números internacionais dentro da base. Ela falou, então, mesmo que seja assim, não atende esse tipo de número, principalmente, ou qualquer outro tipo de número desconhecido, só para você não precisar passar por essa frustração, porque você perde seu tempo, né? Muitas vezes você pode perder sua paciência. Então, para evitar esse tipo de coisa. Tem também mensagens, ela me falou sobre mensagens que eles
mandam falando que você fez uma encomenda, mas que foi pro lugar errado, alguma coisa assim. E as companhias aqui do Japão não entram em contato com você dessa forma. Então ela falou, se você realmente está devendo alguma coisa, você precisa pagar alguma coisa, eles normalmente te mandam uma carta, eles te mandam um hagaki, eles não te ligam, né? Não, mesmo, às vezes você recebe SMS, mas eles não fazem esse tipo de coisa aqui no Japão. Então ela falou, não atende, não liga de volta e não manda SMS. Se eles te mandarem SMS, não responde esse SMS. Bom, como aqui no Japão, por exemplo, eles terem ligado para mim, por eu falar japonês também, eu consegui me comunicar com eles. Mas normalmente, se eles ligam para número de estrangeiros, né? E você atende falando a sua língua, na hora eles já desligam e falam, esse daqui não sabe falar, então eles já desistem, foi o que ela disse. Mas como eu sei falar japonês e eu entendia o que ele estava falando e deu para ter uma conversação, e ele não sabe por telefone se eu sou brasileira, se eu sou japonesa ou não, então ele deu continuidade ali na conversação. E hoje de manhã às 8h30, eles me ligaram novamente. Eu tenho certeza que era porque é a mesma coisa de novo. Começava com mais um, só que era um número diferente. Eu bloqueei o número de ontem, né? Então esse de hoje eu bloqueei também logo após eles desligarem e ficou o voice call. A secretária eletrônica, né? Eles gravaram a mensagem, era a mesma coisa, aquela mensagem falando que você estava com um pagamento pendente, tal, para falar com o atendente, diz que um. Aí eu falei, de novo, eles estavam tentando me ligar. Então, assim, eles têm números diferentes, então fiquem espertos. Isso daqui é um alerta para vocês que moram aqui no Japão. As companhias, elas nunca mandam, nunca ligam para você assim diretamente. Normalmente elas mandam carta e pedem para você ligar para contatar eles, para conversar com eles sobre pagamento pendente, etc, etc. E normalmente, serviços que a gente contrata por celular, o pagamento normalmente ou é no cartão ou é junto com a conta do celular. Então, de uma forma ou de outra não tem como isso acontecer. Eu acabei com as desculpas do cara ontem, mesmo assim eles me ligaram hoje de novo. Mas olha, sinceramente, se a policial não tivesse falado pra mim, não atenda, não retorne, não mande mensagem, nem responda a mensagem, eu ia atender novamente só para enrolar eles pegar a conta deles, né? Porque eles vão passar uma conta para você fazer o depósito e passar essa conta para a polícia poder bloquear a conta deles e devolver o dinheiro para quem eles passaram o golpe. Mas como não tem como eles saber quem eles passaram o golpe, na verdade eu acho que até tem, né? Mas se ninguém denunciar, eu acredito que não tem como esse dinheiro voltar para a pessoa, porque, gente, o golpe do ano passado, do fogão, foram 10, 20 mil ienes, uma coisa assim. Menos de 30 mil ienes, é algo que a gente recupera super rápido. Não é legal, ninguém gosta de passar por um golpe, mas é um valor baixo, de certa forma. Agora, 300 mil ienes, pra você falar, é muita sem vergonha, é muita... E eles normalmente fazem isso aqui no Japão com pessoas de idade. Né? Tanto que nos bancos, nos correios aqui no Japão, quando você vai fazer o depósito, eles já avisam ali, cuidado com telefonemas suspeitos, não faça depósito para pagar contas ou coisas do tipo sem antes consultar um familiar ou alguém que entenda melhor a respeito, porque eles passam muito golpe em gente de idade, o que é uma covardia. Então, se você mora no Japão e você receber esse tipo de ligação, não passe suas informações pessoais, não fique desesperado, não tente, sabe, não fique com a cabeça preocupada, achando, nossa, eu tô devendo tudo isso, o que eu vou fazer? Porque realmente, gente, é um golpe. Empresas normalmente aqui no Japão não fazem isso, tá bom? Então lembra, começou a fazer número suspeito, perguntas suspeitas, desculpa para toda solução que você arruma, é golpe. Não caia, por favor, tá bom? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa informação, espero que tenha sido útil. Compartilha com as pessoas que moram aqui no Japão e que você acha que talvez poderia ajudar elas, né? Porque foi algo que aconteceu comigo, graças a Deus. Eu desconfiei super rápido e comecei a fazer perguntas demais para deixar ele confuso e ele ficava dando desculpa demais, então eu consegui suspeitar desde o início, porém, infelizmente, tem pessoas que acabam caindo nesse tipo de golpe. Então, compartilha com o máximo de pessoas que você
puder, principalmente com as pessoas com quem você se importa muito. Até com as que você não se importa, porque ninguém gosta de cair em golpe, não é mesmo? E é isso, gente. Se gostou, já deixa o seu joinha aí, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e logo logo eu solto outro vídeo. Beijão, fiquem com Deus. Tchau! Ah, só pra lembrar, já que vocês querem saber, e eu não falei ainda, peraí que ela tá dormindo. No próximo vídeo, nós vamos conversar sobre... Ai, o meu canil. Mentira, gente, eu não tenho canil, mas é quase. Mas sobre a nova integrante da família de cachorros. Eu tenho 3. No próximo vídeo eu conto pra vocês sobre eles. Tchau!